Tudo bem, Danilo? Boa tarde, bem-vindo de volta à seleção. Danilo, queria tratar com você de um assunto espinhoso, sem nenhuma intenção de colocá-lo em saia justa, mas como um capitão, um líder, um cara esclarecido que você é, gostaria de te convidar para participar desse debate. A gente teve recentemente as condenações do Daniel e do Robinho por violência sexual, por estupro. Você conviveu com esses caras. Fique à vontade, não precisa falar sobre eles. Eu queria convidá-lo para falar mais amplamente sobre o tema. Se é um momento interessante, já que isso aconteceu e que isso está sendo debatido, da gente falar sobre comportamentos, sobre uma melhora de comportamentos de jogadores de futebol, de pessoas famosas, de homens em posição de poder em relação à mulher, a qualquer mulher, a da balada, a esposa, a filha. Se é um momento interessante para que jogadores, treinadores, instituições, clubes, a CBF, que toma conta do futebol, falar mais abertamente sobre esse tema, talvez até de maneira educativa. Bom, aproveitando essa oportunidade, Júlio, após aqui a coletiva, eu vou distribuir para vocês uma nota da CBF de ontem. Enquanto vocês estavam lá no treino, a CBF tinha se posicionado sobre a questão. Aliás, coisa que ela faz constantemente, né? Essa é uma das bandeiras da CBF desde o início da gestão do presidente Reginaldo. Então, a CBF sempre se posicionou sobre esse tema, sim. Se é para falar de uma forma geral sobre o tema, ok. Se não, depois, especificamente sobre esse caso e outros, a CBF se pronunciará para você aqui após a coletiva. E a quem quiser. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Danilo. Eu acho interessante a forma como você colocou a... Acontece, cara. Não tá tudo bem. Dessa vez. Acontece. O Duas Ilhas é uma música até boa. The music is great. Eu acho interessante a forma como você colocou a pergunta, porque realmente é uma forma muito convidativa para poder abordar o tema, justamente pela forma como você falou. Hoje em dia, com tudo que acontece, existem julgamentos e de todas as partes, é muito complicado falar, mas eu entendo que na minha posição, principalmente hoje como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da seleção brasileira hoje, exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Eu acho que dentro de uma amplitude do tema, eu acho sim que é necessário passar por uma conscientização, e aqui fica o meu convite já falando aqui para o Rodrigo, já está aqui o Rodrigo também, uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira, das categorias de base, do futebol brasileiro também, passando pelas categorias de base, mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, ela vem, né, se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? Eu procuro muitas vezes me dissociar da figura como jogador de futebol, porque a vida continua. Ser jogador de futebol é uma parte da minha vida, eu tenho uma outra parcela de vida que também é importante. E dentro dessa parcela cabe um aprendizado, cabe um crescimento pessoal, que é isso que eu busco. Como você falou, nós temos que entender que nós temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas, e que essas mulheres elas passam por provações ou por pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos, que é uma coisa, talvez, pensar com que roupa vai sair ou não, por um julgamento, ou por abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Eu conversando com uma pessoa no outro dia, ela me disse, olha, eu muitas vezes, se tem um caminhão parado na rua, numa calçada, eu não passo atrás daquele caminhão, porque eu fico com receio de que talvez possa ter ali alguém que vai me fazer mal. Nós, enquanto homens, acho que a gente não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de receio. Então é muito importante que a gente, né, falando mais uma vez aqui para o Rodrigo, que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de uma forma mais genuína esse pensamento
um pouco mais reflexivo e se colocando no lugar, principalmente das mulheres, de uma forma um pouco mais empática e que elas possam ter mais liberdade para poder ocupar os lugares que elas merecem ocupar. Qual